Bem-vindo a mais um Sport Talkcast, o seu podcast que vai falar sobre saúde, sobre esporte e hoje sobre cinema, sobre música, sobre jiu-jitsu, claro, Jiu-jitsu, luta. né, Flavião? Nosso participante e atleta e Cara, multifuncional. multipremiado. Exato. Multipremiado, já ganhou Capricho Awards. Cara, Capricho Awards. Colírio. Já ganhou Cantor Revelação. Já foi no Ídolos. Já ficou em quarto lugar, acho que no Ídolos, né? Foi, Quarto foi. lugar. Foi o da Record, né? Exatamente. Foi o segundo ano de Luz na Record, eu acho. E aqui com vocês, Chay Suede. E aí, sabe o que ele falou pra mim? Primeiro podcast que ele aceita vir. É o primeiro podcast da Sério, minha vida. cara? Pô, Porque sobre esporte, sobre jiu-jitsu, Flavinho me chamou. Tá, Não tinha tá- como não vir, não. Até porque depois ele compensa no tatame. Aí eu falei, não, eu vou, conta comigo, vou lá. não, pô, maior satisfação. Eu acho que é o Pô, intuito do legal pra Eu podcast. que agradeço, gente, pelo convite. E o Obrigado intuito mesmo. do podcast é realmente isso aí, Chay, é trazer assim, não a vida que todo mundo conhece do Chay Suede, mas também o que tá por trás ali, o que sustenta também a sua carreira aí em relação ao esporte. E como a gente é do jiu-jitsu, né, Flavião? É. Eu quando fui procurar as coisas de você aqui, até pra montar roteiro e tal, né, pra tentar conduzir a conversa do jeito que a gente quer, eu não vi nada sobre esporte. Eu falei, caramba, mano. Então vamos falar de uma coisa que ninguém sabe aqui. Eu acho Eu mais falo legal pouco isso. mesmo, eu acho que é uma coisa que eu tenho vontade de falar mais. Porque o esporte, apesar de eu ter praticado judô quando eu era criancinha, assim, até metade da minha adolescência, ele desapareceu da minha vida por um tempo. Até os meus 25 anos eu fui ser totalmente sedentário. Não fazia academia, não fazia nada. E o esporte me deu uma salvada, assim, até. Porque quando ele entra na minha vida, dos 25, 26 anos em diante, tudo começa a melhorar. Assim, as coisas que não necessariamente estavam ligadas diretamente ao esporte começaram a melhorar. E eu acho que a chegada do esporte na minha vida é um marco mesmo. Eu marco um antes e depois, assim. De quando eu começo a me exercitar para antes, quando eu ainda não me exercitava. Mas antes o que rolava? Você não curtia? Tipo, Eu acho que ou eu gostava, tinha. tipo, jogar bola, educação física? Eu nunca gostei, nunca me dei bem. Sempre adorei jogar bola, mas sempre fui a maior perna de pau do planeta Terra. Então, eu gostava sim, mas era pouco convocado, entendeu? Era pouco requisitado. E aí no judô, eu encontrei um negócio que eu curtia fazer. Com 25. Não. Não, Com 8 anos de idade, tá. quando eu comecei a fazer judô. Só que depois, sei lá, fiz até uns 15 anos, e aí sumiu da minha vida. E eu comecei a ficar muito mais voltado para fazer as coisas artísticas, para compor música, montar banda. E são duas galeras um pouco erroneamente distanciadas. Assim, É. a galera do esporte, a galera da arte, principalmente na adolescência, eu sentia muito isso. Então eu achava muito mais descolado ficar montando banda, fazendo essas coisas, do que ir pra academia, ficar fortinho. Uhum. Era uma coisa que eu tinha até um pouco de bode e preconceito. Só que com 24 para 25 anos, e eu estava sedentário há muito tempo, né? Desde a época do judô, tem quase 10 anos sem fazer nada, sem uma academia, sem fazer Na nada. sua carreira você já estava escalonado já, né? Eu já estava caminhando, já tinha feito vários personagens. E aí chegou um ponto de um personagem que ia exigir de mim um preparo físico. Mesmo. Porque era um personagem que tinha muita luta de espada. Isso foi em Novo Mundo, 2017. Porque tinha muita luta, muita espada. O personagem ele fazia umas cenas meio parkour, escalando coisa. E é claro que tinha os dublês, mas eu fiquei tentado a tentar realizar aquilo. Principalmente as coreografias de espada, de luta, que iam demandar muita energia. E na época eu nem fazia ideia de Sim. quanto. Foram 4 semanas gravando de segunda a sexta, madrugada. De 4 da tarde às 4 da manhã, lutando. Fazendo toda aquela coreografia. Era muito desgastante. Então, a direção da novela me deu essa dica. Tipo assim, Magrinho, vai ter que Vai ter que se correr preparar. atrás. Eu tô vendo que você tá meio mole, meio molengo. E aí eu falei, não, então tá. E aí comecei a me exercitar, primeiro em função desse trabalho. Mas aí aconteceu uma coisa que foi assim que eu comecei a me exercitar, muitas coisas começaram a melhorar na minha vida. Assim, eu comecei a ter muito mais bom humor, gratuito.
comecei a ter muito mais energia para realizar o meu trabalho, comecei a ter muito mais alegria na vida, nas coisas mais simples do mundo. E a endorfina fazendo o papel dela ali, né? Que a gente acaba buscando em 1000 outras coisas, em bebida alcoólica, em noitada, em um monte de coisa assim. Esse estímulo, até a tela, né? Esse pesadelo. E eu percebi que não, eu tinha minha dose ali diária, me exercitando, e comecei a ter prazer no exercício físico. Isso eu devo ao Jun Igarashi, que era um preparador físico lá do Rio, infelizmente faleceu, meu irmão, e foi quem me apresentou o exercício físico, através do levantamento de peso olímpico, a princípio, e da técnica de Kettlebell. Só que a luta, o judô lá, o meu padrasto era faixa preta de judô, então sempre ficou aquela pulguinha atrás da orelha. Pô, agora que eu tô melhor preparado, será que eu não volto? Será que eu não volto? E aí eu fui flertando, assim, comecei a fazer boxe, fazia de vez em quando algum treininho de jiu-jitsu, que eu não sabia nada de jiu-jitsu, mas assim, o que eu sabia de judô, o Chico Salgado, então o Leozinho, lá do Rio, puxava um treininho de chão comigo, eu não sabia nada. Mas aí isso me fez ter interesse para as modalidades esportivas num geral. Uhum. E aí jiu-jitsu, né? E aí o jiu-jitsu mesmo, ele veio nessas promessas de ano novo, de 2022 para 2023, porque eu tinha muita vontade de praticar, de voltar mesmo a fazer uma luta e praticar, e graduar. Então, de 2022 para 2023, eu coloquei na minha cabeça que 2023 ia ser o ano que eu ia aprender jiu-jitsu. O professor Felipe Simões, que foi o cara que me deu os primeiros treininhos lá em 2017, através da Rede Globo. Ele foi uma indicação da Rede Globo como preparador físico, mas ele era faixa preta também. E ele falou, aí, tu já treinou jiu-jitsu? Aí eu falei, já sim. Fiz um rolinho, fiz judô. Ele falou, pô, vamos lá na academia. Vamos lá, arrumar um kimono pra tu. Aí eu fiz ali com ele um pouquinho em 2017. Ele falou, moleque, tu não é bobo não. Aí eu falei, tá bom. E aí, mais uma vez, o volume de trabalho, me desliguei. Mas mantive os exercícios físicos, muito por incentivo dele no primeiro momento. E depois do Jun logo em seguida. E aí em 2022 para 2023 eu mandei uma mensagem para ele. Falei, tá no Rio, como é que tá? Ele falou, lógico, aparece aqui, tem tatame em casa. Eu falei, cara, eu quero aprender jiu-jitsu. E aí comecei a ir todos os dias, do 4 de janeiro de 2022, até a minha volta para São Paulo, que foi a época que a gente se conheceu, metade do ano passado, né? Eu comecei a ir todos os dias treinar com ele. E aí primeiro, assim, 5 minutos de rola, tava morto. Depois 6, depois 7, daqui a pouco tava bate na montada. Daqui a pouco 10, daqui a pouco a gente tava fazendo rolas grandes, de 25 minutos, e eu já tava suportando aquilo junto com outra preparação física, e eu fiquei completamente apaixonado, assim. Salvou o meu ano, porque eu tava num volume de trabalho tão intenso, tão desgastante mesmo por conta da novela que eu tava fazendo, porque na pegada mesmo a gente grava 6 vezes por semana, 11 horas por dia. Segunda a sábado. O teu núcleo? Ou o meu personagem que protagonizava, ele tinha esse volume, entendeu? Não todos os personagens vão ter essa demanda. Todo mundo que faz novela grava muito. Mas o meu personagem naquele momento demandava de mim todas as horas, o tempo inteiro. Então eu ia antes. pro cedo que fosse 6, 7 da manhã, pra casa dele. A gente saía na porrada por 45 minutos, 1 hora. Tomava um banho gelado, ia direto pra gravação e mudou toda a minha relação com aquele trabalho ali de janeiro até o momento em que ele acabou em maio. E também me fez, aumentou a minha sensação de que eu realmente precisava ter aprendido aquilo. Aquela pulga atrás da orelha não era à toa. E se concretizou como uma paixão que eu tive. Eu graduei com ele. No dia do meu aniversário, ele me deu a faixa azul. A gente tava... Ele nem sabia que era meu aniversário. Ele falou, moleque, tu é cagado, me amo. Tu é cagado, me amo. Aí ele falou, pô, nem sabia que era teu aniversário e hoje é o dia que eu vou te graduar. E ele me graduou faixa azul.
E foi quando eu vim pra São Paulo e comecei a treinar na Aliança. Aí eu falei, pô, podia ter me mandado com 3 graus de branca, né? Não estava nada, chegar de azul Precisa lá. ser testado, né? Poxa, todo mundo vai querer dar um confere. Eu cheguei de preta, cara. É difícil. Então. Responsabilidade. Tá explicado um pouco da história que tava contando antes, né? Uma queda, né? Ah, é. Corta meu pescoço, mas não falo quem eu quedei de Haraguchi. Tomei um quedão, ele caiu de costela no chão e assim... Nossa, foi ruim, viu? Você estava num dia ruim, né, Flavião? Parece. Não importa. Tá bom. Já passou. Já passou. Já passou. O que importa foi a queda. Que tá Essas noçõezinhas de queda ficaram da época do judô. Mas assim, um pouco... É algo que de vez em quando eu consigo acionar e às vezes não. Às vezes também eu tento dar um morotê que eu dava bem quando eu era mais novinho e sai uma coisa horrorosa também. Deixo meu braço para trás e levo. Então, é uma coisa de vez em quando eu consigo acionar. O tempo do judô pro jiu-jitsu ele é difícil porque geralmente quem faz jiu-jitsu coloca o quadril lá atrás, né? Então, pra você entrar numa queda, você entrar dentro, entrar dentro é foda, né? Mas tipo, pra você entrar no golpe é muito difícil. O cara É diferente da postura do judoca, aquela troca ali mais... mais de pé, né? Mais de pé, né? Você consegue prever mais uma queda. A queda do judô tem queda que não vai funcionar, né? Total. Mas o judoca habilidoso, quando bate um judoca lá, ele joga a gente de qualquer jeito, né? É o Yuji, né? Já treinei com... Dá um outigari, quando você vê, você já tá no chão. Eu já me dei mal com 2 judocas que eram faixa preta. Um, inclusive, tava com a faixa branca, que não poderia. Ele tinha que estar com a faixa azul, porque já entra na tem faixa isso, azul. né? Mas, cara, pegada muito forte e quadril muito pesado. Você sente na hora. Eu falei, pô, esse cara é estranho, não dá não. Tem um faixa azul, é o cunhado do Yuji. Rubão. Ele é sparring de Seleção Brasileira de Judô. Cara, o cara é uma pedra, velho. Uma pedra. Chato. Grande, 100 e tantos quilos. Cara, Faixa azul. Mas eu lembro quando meu padrasto começou a fazer judô, ele era faixa preta. Quando ele começou a fazer jiu-jitsu, ele já era faixa preta de judô e ele começou com azul. Eu lembro disso. Não tem um cara que não reclama de um judoca no judô. Chato. No jiu-jitsu, cara. É uma pegada muito diferente. E na teoria, o treino físico do judô é muito, muito potente, né? É bem diferente, cara. O Yuji, quando veio aqui, ele falou, ele explicou. Ele até acha, segundo ele, o judô não é para todos, né? Porque você tem que derrubar. Mais lesivo. Muito mais lesivo do que o jiu-jitsu, né? Eu lembro que na época do judô, eu me sentia muito mais ansioso diante de um mesmo que de um treinozinho na academia, eu me sentia muito mais... sei, ansioso mesmo. Acho que a queda tem um pouco isso, né? Quedou, acabou, né? Acabou. Tem o que fazer. O jiu-jitsu começa, né? Quedou, começa. Aí você pode se resolver, enfim. Mas eu sei que no jiu-jitsu eu encontrei uma sensação de poder sair na porrada, como a gente estava falando, todo dia e numa boa, perdendo, ganhando, apanhando, levando. Você sai de lá sempre bem, né? Sim. Sempre bem. Você falou um negócio ali que eu tinha até uma pergunta relacionada, mas você já levantou o gancho. Você falou que a direção da novela chegou pra você e falou, você precisa ganhar mais corpo e tal, não sei o quê. Eles falaram de uma forma mais delicada. Não, okay. Eu tava realmente um frango. Mas o que eles falaram, eles foram pelo caminho da... Você não vai aguentar. Você não vai aguentar fisicamente. Você precisa se preparar, você precisa estar preparado fisicamente. É claro que eles também estavam querendo dizer, amigo, tá... Vamos dar uma shapeada. Dá uma shapeadinha. Porque, por exemplo, sei lá, galã. No Narcos lá, o Wagner Moura ganhou não sei quantos quilos. E aí eu sempre fiquei com essa dúvida. Falei, será que é o cara que olha e fala assim, não, esta pessoa era assim, eu vou viver esse personagem o mais próximo possível, ou isso é direcionado? Falar, cara, você precisa ganhar um peso porque o personagem era assim. As duas coisas. Eu acho que no caso dele, que estava numa distância física enorme do personagem que ele ia retratar, é algo que está implícito, né? Vai fazer o Escobar precisa ganhar peso, o cara era gordão, você tá magrinho. Agora, é um meio termo entre o bom senso dos dois, assim, da liderança da equipe, daquele trabalho que está sendo realizado e do ator que vai interpretar. Eu costumo fazer isso por conta própria quando não me pedem. Emagrecer ou ganhar um pouco de peso, dependendo do personagem que eu vou interpretar. Mas quando é algo drástico, como esse caso que você falou, isso com certeza é uma conversa e normalmente com acompanhamento médico programado, né? Programado.
Pra não Com ser... atividade física programada e supervisionada pela equipe da produção. É porque assim, pro cara, sei lá, o Hugh Jackman, por exemplo, fazer o Wolverine. Fica forte aí. Você não consegue fazer. Você não consegue disfarçar um físico bom, por exemplo, assim, de roupa sim, mas o cara Sim. não fica. Sim. Agora, engordar, você pode colocar ali uma. Pode, Sim. cada vez mais. Uma Cada coisinha. vez mais. Tipo, vovó Zona. Vovó Não, Zona tipo a baleia. A baleia. Ah, que não é mais. Aquilo é prótese É. e maquiagem. Não, mas Ele engordou, mas... Ele engordou. mas Ele teve engordou. mais, né? Mas ali era um obeso mórbido, Mórbido. a ponto de morrer, né? É. A ponto de morrer. Então, ele engordou sim, na medida do saudável, eu acredito. E depois foram colocando as camadas e as próteses para Cara, dar realidade àquilo. Isso eu sinto legal, porque a gente tá falando muito do físico, mas tem um mental envolvido nisso, em cada personagem que você Sim. interpreta. E o que o jiu-jitsu, debatendo com isso, assim, o que o jiu-jitsu te leva, assim, de benefício? Porque você sai um pouco do personagem. Quando você tá muito envolvido com o personagem, o jiu-jitsu você não tem tempo pra se envolver com Não. personagem nenhum. Não. Cara, o jiu-jitsu eu acho uma coisa mais mágica que tem. Entre todas as atividades físicas e artes marciais que eu conheço e que eu já fiz, o jiu-jitsu é a única, pelo menos que eu já experimentei, que você pode se colocar todos os dias numa situação adversa extrema, que é esse cara, ele tá tentando quebrar o meu braço, quebrar o meu pé, quebrar a minha perna ou me estrangular. Quer dizer, é um ensaio de uma tentativa de assassinato. É claro que isso tudo dentro de toda aquela áurea Aquele positiva respeito. e respeitosa É, que um exato. tatame, que um dojo imprime sobre a gente, né? Mas no final das contas é uma guerra, né? Sim. Ele quer me pegar, eu quero pegar ele. E aí a gente tem um acordo de cavalheiros onde, se tiver doendo, eu vou bater 3 vezes, ele não vai nem quebrar meu braço, nem... Então você coloca o seu corpo e se coloca totalmente à disposição de quem está ali com você, contando com o bom senso daquela pessoa. Isso é um nível de estresse físico, acho muito alto, assim, muito maior do que qualquer outro estresse físico. Que é alguém tentando te amassar, tentando te pegar, tentando te machucar. E eu acho que quando você termina um treino, onde você rolou com um monte de gente, um monte de peso diferente, saiu na porrada com todo mundo, você sai de lá um vencedor independente do que tenha acontecido, porque você colocou seu corpo sob aquele estresse, sobre aquela possibilidade, ainda que ilusória, de perder um braço, de ser estrangulado, de tudo isso, e tá vivo, e tá inteiro. E você também estava tentando fazer tudo aquilo. Então, eu acho que tem tanto uma parte muito de inteligência, de estratégia e tudo isso, mas tem uma parte extremamente ancestral também de se colocar em batalha, sabe? Mas os acordos permitem que a gente possa fazer isso todos os dias e saia vivo, sem se machucar, e feliz da vida, abraçando o cara que estava tentando te estrangular 3 minutos atrás. Isso eu acho muito mágico, assim. Eu não vejo outra atividade física que me dê essa sensação e que me faça sentir tão bem quanto o jiu-jitsu. Você estava falando do lance do personagem, né? Que o Matheus perguntou. Eu estava até pensando nisso outro dia, que, por exemplo, eu sou o cara que se eu começo de brincadeira fingir que eu tô bravo, eu entro naquele personagem e começo a ficar bravo de verdade. Eu falei, cara, eu não sei se eu poderia ser um ator, porque eu ia ficar maluco, né? Se em meia hora eu já faço isso comigo mesmo, fica maluco. Cada vez você, por mais que você assim, você já fez vilão? Já. Quando você tá ali no vilão, que é um cara mais sem ética, um lazarento lá, isso mexe com a tua cabeça quanto, assim? Ou vocês que lidam com isso diariamente têm um controle e conseguem separar? Porque dizem, por exemplo, que alguns papéis que as pessoas interpretam, as pessoas saem meio... Tem o exemplo do Coringa, né? Então, o Heath Ledger, dizem que ele se matou por conta do estresse psicológico que ele teve pra montar aquele personagem, da preparação que ele fez, que ele se puxou muito. Não sei se é verdade, é o que circula, mas serve de gancho pro assunto. Eu acho que a gente eu pelo menos me deixo sem contagiar, mas tento restringir esse contágio pro momento do set.
ou para o momento em que eu Sim. tô lá para trabalhar. Porque é claro que é impossível, pelo menos para mim, não levar certas coisas para casa às vezes. Certo? Porque querendo ou não, assim como você sabe que no jiu-jitsu aquele momento ali não vai resultar num braço quebrado, a não ser que haja algum acidente, não vai resultar num estrangulamento real, você tá, de uma certa maneira, enganando o seu corpo e a sua mente ali. Porque é difícil de você dizer pro seu corpo, então, é de mentirinha, tá? E eu acho que na hora de interpretar é parecido. É difícil você dizer pro seu corpo o tempo inteiro isso, esse estresse que você tá vivendo, esse coração acelerado durante a cena, é tudo fantasia, tá bom? Você consegue dizer isso pra sua cabeça. E é isso que faz com que a gente consiga, de fato, executar aquela coisa, aquela cena e voltar pra casa normalmente. Mas muitas vezes o corpo não entende, pelo menos o meu, às vezes não entende completamente que aquilo foi só de mentirinha. E eu, às vezes, levo algum tempo, sim, pra me recuperar, às vezes, de uma cena de choro intenso ou de muita raiva. Eu levo um tempinho. Não dias, mas horas. Mas você tem uma descarga hormonal. Enorme, enorme. Claro. Quando você faz uma cena de ação, ou de tiro, ou de qualquer coisa assim, o seu corpo, por mais inteligente que seja, tá vivendo aquilo ali, né? E aí a sua mente precisa, de alguma forma, Tentar bloquear. dizer pra ele que não, é mentirinha, é teatrinho, é brincadeira. Só que nem sempre é tão simples assim. Então eu já vivi muitos momentos em que, de uma certa maneira, eu levei aquele estresse comigo e fui me livrando dele aos poucos. Eu acho até porque é igual no jiu-jitsu, quando você tá treinando, se você não for pra estrangular, meu, pra arrancar a cabeça, você acaba não finalizando, porque você deixa uma brecha pro cara sair. Eu acho que no ator também, quando ele vai interpretar um ator, eu vejo assim, ele vai se dar o máximo É, naquela cena, e daí é. o descarga de emoção é muito É grande, real, né? o coração É real, acelerado é real, frio na barriga é real, a adrenalina é real. Então muitas das sensações que o personagem está experimentando, o seu corpo também tá. Talvez seja por isso que às vezes muitos pares românticos acabam saindo da novela e indo pra fora, porque ó, talvez aquilo, as sensações, os Eu acho que hormônios, as coisas essa coisa, para além, passem. eu acho que para além do momento cênico, a convivência, né, Sim, daquelas sim. duas pessoas ali que estão vivendo aquilo, é muito intensa durante o período, com todos os colegas, né, não só com o Sim. par romântico, mas muitas amizades incríveis se constroem assim também, porque a gente acaba convivendo ali muito mais do que com a nossa família naquele momento. Então, é muito intenso, cara. Principalmente novela, que tem uma duração grande, normalmente 9 meses gravando, né? Fora os outros 3 meses de preparação, ou 4 meses de preparação. Então é muito tempo junto com todo mundo. É bem intenso, é bem único fazer novela. É uma curiosidade minha, filmes, quanto mais ou menos a demanda de tempo você... Varia muito. Tá. Varia muito mesmo. Eu já fiz um longa-metragem de 4 dias e meio com o Bruno Safad e com a Ingrid Guimarães. Eu já fiz filme de 4 meses. Eu já fiz filme de 1 mês. Aí depende muito do tamanho do seu personagem, claro, dentro daquela história, e da forma e da linguagem que o diretor quer imprimir naquilo ali. Esse filme de 4 dias e meio é um longa-metragem, chamado Sofá, que eu fiz com o Bruno Safad e com a Ingrid no Rio. Vocês praticamente não pararam de gravar. Não paramos de gravar e não tinha ensaio. Todos os planos eram rodados de primeira. Mas isso não era só um desespero de Era um roteiro, programa. não. Isso era uma intenção do Sim. diretor, né? Era uma intenção estética do Sim. diretor. É uma comédia. É uma comédia meio triste, meio melancólica, mas é uma comédia. Pô, tem um filme da Tata Werneck, cara, que é uma comédia, cara, que eu passei mal. E assim, não é pra ser uma comédia, mas ela deixou as coisas. É do Paulo, Toque, não é? do Paulo Caruso. E eu até tava gravando comercial com ele na época, acho que era pra Itaú. E ele falou, pô, tô lançando aqui o longa, meu, vamos lá ver e tal. E eu fui ver, cara, e assim, tinha horas que não era pra ser engraçado, e eu rachava o bico, porque ela era Com a muito Tatá é engraçada. impossível, né? E ela chamava assim, Tudo. ela Não, com a calma, Tatá mas não que dá. ela, não, eu choro assim. Não dá. Mano, É engraçada parada te olhando, assim. Não tem como. Tem gente que tem essa energia, né? Não tem como mesmo. Chay, em relação ao jiu-jitsu e tudo que você tenha aprendido aí também durante seus treinos mesmo,
a relação interpessoal com sua família, por exemplo. Agora você tem 2 filhos, né? E você E a enxerga Maria já eles... faz jiu-jitsu lá na Aliança. Pô, A legal. Maricota, que tem 4 anos, Faz? faz. E o Zezé ainda não pode, porque tem 2 anos, né? Mas você Não, eu quer... botei minha família inteira, cara, pra fazer Boa. jiu-jitsu. Me fez um bem tão grande. A Laura faz? Não, não. A Laura, cara, odeia luta, assim. Odeia. Eu falo pra ela botar luva de boxe pra bater uma manopla, ela detesta. Mas os meus filhos, os meus irmãos, eu coloquei todos pra pô. fazerem jiu-jitsu. Porque me fez um bem tão grande no momento em que eu tava tão assoberbado, tão com a cabeça tão cheia de coisas e gravando tanto. Aquilo me despressurizou de uma forma que eu entendi de verdade que isso pode fazer bem pra qualquer um, sabe? E eu insisti pra todos os meus irmãos, matriculei meu irmão Guilherme na Aliança, matriculei minha irmã Annelise na Aliança, meu irmão que mora em Vitória, o Henrique, tá fazendo jiu-jitsu lá também. Então, é aquele tipo de coisa que é esquema de pirâmide, né? Esse É esquema de realmente, cara. pirâmide. Porque te faz tão bem e te melhora em tantos níveis. Essa coisa que eu falei do estresse físico, ao qual você se submete durante um rola ou durante vários rolas, é difícil ter um estresse maior durante o seu dia. A real é essa. Sim. E não é um estresse mental, não. Quando eu falo estresse aqui, é um estresse físico mesmo. De alguém tentando fazer tudo aquilo, né? Tentando te pegar no braço, tentando... E você lidando com aquelas pressões. Lidando com alguém te amassando. É muito difícil que outro estresse supere isso no seu dia, né? Então, no final das contas, você já sai de lá escaldado. Muito menos estressado. Então, os problemas que vêm durante o dia, eles têm outro tamanho. Porque tinha um cara de 110 quilos com o joelho na minha barriga há 30 minutos. Tá tudo bem, sabe? Isso aqui, esse probleminha aqui, relaxa. É literal. Acabaram de tentar me enforcar e quebrar o meu braço. Então eu posso lidar com isso, sabe? É literalmente a materialização da pressão. É a materialização da pressão. E difícil uma pressão do dia a dia ser maior do que essa, sabe? E eu acho que, inclusive, as outras pressões que são muito psicológicas, muito mentais, também se diluem nesse processo aí. E você consegue lidar, eu pelo menos tive essa experiência, de conseguir lidar com os problemas do dia a dia com o tamanho que eles realmente têm. Né? Eles não têm 110 quilos, eles não estão com o joelho na minha barriga. Eu já contei aqui, no meu caso, quando a minha esposa teve o segundo filho e ela teve depressão pós-parto, e foi uma depressão horrorosa, que ela oscilava entre a depressão profunda e a ansiedade extrema, a ponto de não conseguir falar, tipo, eu não conseguia falar, não pedia ansiedade. Eu falava assim, ó, eu vou sair por 1 hora. Aí tinha uma pessoa que trabalhava lá em casa, que era muita conversa, falava, você fica junto, qualquer coisa você me liga e tal. E era a hora que eu esquecia das coisas. Eu voltava pro segundo turno, que eu treinava no meio-dia, voltava pro segundo turno ali mais leve. E muito melhor, e muito mais inteiro para poder ajudar ela. Mais também. leve, eu já tinha descarregado o que tinha acontecido de manhã, ia pra lá tal, e foi nessa época que eu acho que ele ficou que mais entrou, né, na alma, assim. Eu falei, não, cara, isso aqui... Quando a gente tá vivendo um momento difícil na nossa vida, e no meu caso, quando eu comecei a fazer o jiu-jitsu, não necessariamente era um momento difícil porque eu tava vivendo um drama, nada disso. Era um momento difícil pela circunstância mesmo do volume de trabalho. Tava trabalhando muito mais pressão, do que, exatamente, do que o suportável, pensando assim. Então, eu tenho um carinho por esse momento em que o jiu-jitsu me botou no colo assim e falou, relaxa, calma. Aqui tu pode dar tudo, chegando lá, tá tudo bem. O mundo pode cair, a cena pode ser cancelada, pode pendurar não sei quantos itens pro dia seguinte, tá tudo bem. Amanhã você vai sair na porrada de novo, daqui a pouco você tá aqui de novo. Eu acho que essa sensação de você ter vivido algo tão intenso no seu dia, despressuriza as outras coisas que não tem motivo para estarem tão pressurizadas, entendeu? Isso não quer dizer que às vezes você não pense em não fazer. Por exemplo, eu voltei do pós-operatório, eu fui ver um campeonato e pela primeira vez eu não senti vontade nenhuma de estar no campeonato. Daí eu comecei a me questionar. Falei, pô, será que eu ainda quero competir? Será que é isso mesmo? E tal. Aí, pô, comecei a voltar a treinar mais de leve, as coisas já não estavam iguais, né? Porque, pô, botei um pedaço de ferro no quadril. E aí comecei, pô, será? Eu falei, não, se eu faltar um dia, eu vou parar. E aí eu me forcei por uma semaninha, assim, aí voltou a
ficar melhor, as coisas foram melhorando, e por mais que ainda não esteja 100%, né, eu faço o que dá. Esse é o meu momento. Que eu Agora que é o momento da gente rolar. Que eu aprendi com o Fábio. Que eu aprendi com o Fábio. De novo, né? Agora que é minha hora é essa. Mas eu tive alta ontem. Então, melhor impossível. Sim, é o momento da volta. É o momento, enquanto ele ainda não tá inteiro. E Não aí, tá Depois aquele gás. no quarto rola. É isso, Sabe pegar quando mais eu pro final. Sabe quando eu voltei a falar assim, não, vou competir de novo? Quando apareceu o post do Campeonato Brasileiro, eu falei, opa, agora eu preciso baixar o peso de novo, agora eu preciso não sei o que, já tem um... O jiu-jitsu, ele é adaptativo, né? Sim. Isso que eu acho que o que mais me fascina, eu por ser médico, por parte de ortopedia, e eu comecei o jiu-jitsu mais velho também, com 2 lesões no joelho, foi porque ele é extremamente adaptativo. E Quantos anos você começou? eu comecei com 32, cara. Pô, mais velho do que eu. Sim. Eu comecei com 30. Sim. 30. E quem começou em casa foi primeiro a minha esposa. A Bia, acho que você sabe quem Uhum. que é. E daí ela começou, daí depois, uma semana eu tava lá, né? Porque eu não ia ser estrangulado durante a noite, né? É melhor não. Não, e Chay, uma coisa uma curiosidade também, assim, você, cara, é um cara conhecido, né, no Brasil todo, é um cara que tem um nível de audiência altíssimo, e você chega ali no tatame e às vezes você não é reconhecido e os caras querem pegar o Chay, que talvez para alguns É. se torne um cara que distante, e ao mesmo tempo que no tatame você se aproxima e você... Total, é. E- E esse é a magia também de treinar em turma, sabia? Aham, Que é isso, assim, ali você é um faixa azul sem grau. sim. E mais um cara ali para justamente para se emprestar pro outro. Porque tem uma coisa muito bonita nisso, eu acho, muito bonita mesmo, que é que você tá emprestando o seu corpo pro outro cara Sim. evoluir também. Sim. E aí você conta com o bom senso dele também, né? E isso é muito legal no treino de turma, assim. Ver todo mundo ali à disposição um do outro, sem que ninguém queira saber o que você faz fora dali. Tanto é que a gente se conheceu assim, né? A gente É. treinou, aí quando terminou eu falei pra ele, como é que você chama? Tal, Eu tava careca, né? Aí, Falou, tu é do treino das 10? eu perguntei, Não é do treino das 10? Eu falei, pô, você aparenta ser bem mais novo, né? Eu falei, pô, você é de competição, você é do treino das 10? Não, eu falei, você falou assim, não, você falou assim, ainda não. Eu falei, pronto, lá vem encrenca pra mim, quer ver? Aí, fizemos lá, treinamos, no final eu falei, como é que é teu nome? Ele falou, Chay. Eu falei, é igual ator? O Suede? Eu falei, igual ator? Aí você falou assim, eu sou ator. Eu falei, é você? Tipo, eu não sabia, mano. Foi mesmo. Eu já tinha visto, acho que um post teu ali e tal, ou naqueles reposts da academia, Aham. mas nem tinha me ligado. Falei, puta. Mas isso é muito legal, eu acho muito legal. Ao mesmo tempo também que a galera quer dar um conferezinho. Que É dá um uma clássico, testada, né? óbvio. É. Vamos ver qual é desse Chay Suede. Vamos ver qual é desse moleque. Tem isso, é bom também. Mas tem muito isso, assim, às vezes de rolar, de fazer tudo. E aí o cara chegar no final, mas você é o Chay Suede. O que você tá fazendo aqui na minha academia? Eu falo, é minha também. Hoje, pra começar o ano, vamos inverter um pouco as coisas aqui. Então eu que vou dar as boas-vindas, que geralmente é o Matheus que não tá aqui hoje. Bem-vindos a mais um Sportalcast, o seu programa sobre saúde, esportes, performance na internet. E hoje a gente tá aqui com um convidado muito especial, e vocês acham que ele não tá aqui, mas é por um bom motivo, porque ele tá aqui na minha frente, ó. Que é o Dr. Matheus Silveira, meu sócio e criador, idealizador do nosso programa. E hoje a gente vai entrevistar um pouco ele, né? Porque as pessoas querem saber quem são as pessoas que ficam aqui atrás do microfone. É ou não é, Matheus? Com certeza, Flavião. Tamo junto para mais esse ano aí. O ano do podcast hoje, 2024, vai ser um ano que promete, né, Flavião? A gente conversou muito sobre isso, sobre a gente realmente profissionalizar mais o podcast, e a gente está cercado de pessoas que vão nos ajudar também, desde o estúdio, dar um set, e também agregando aí você nesse 2024. Eu fico muito mais tranquilo para estar gerindo, vamos dizer assim, esse podcast em conjunto com você. E daí vai ser um prazer também falar para a galera um pouco da minha história. Eu já falei em outros episódios, mas eu acho que cada contexto e vai mudando muito, principalmente aonde a gente está, que é aqui em São Paulo, que do dia para a noite aí vai mudando a rotina nossa e vamos acrescentando muito mais coisa, tanto para os nossos pacientes, também para quem está ouvindo aí o podcast. Eu acho que
a gente conversou bastante, né? E o intuito é trazer, além de um programa muito mais legal, muito mais solto, convidados super legais, é a gente conseguir fazer isso de uma maneira cada vez mais divertida e onde vocês possam absorver conhecimento, tirar as dúvidas de vocês e ainda se divertir, né? Que é o melhor dos mundos, né? Então vamos começar falando da sua infância. Eu gosto de ordem cronológica das coisas. Você era de Presidente Prudente. Ainda bem, né, Flavião? Porque eu dou aquela parece uma roda gigante às vezes. Ah, mas é E, bom, é bom. E você é o organizador da parada. O flow é isso. concorrente, o flow do podcast é esse, é ser mais livre e tal. Mas eu gosto de dar umas puxadinhas pra cronologia. Então, Presidente Prudente, uma das cidades mais quentes do estado de São Paulo, dá pra fritar um ovo na calçada ali. Já fritou ovo na calçada lá? Cara, não cheguei a fritar Mas ovo dá. na calçada. Dá, com certeza dá. Prudente é uma terra bem quente, né? O Oeste Paulista ali. É uma cidade que fica meio afastada, fica próximo de Londrina, Maringá, 2 horas dali. E eu nasci lá em 1983, faz tempo. Tô com 40 anos hoje. E a minha infância toda foi em Prudente. Tinha familiares já lá, mas a base familiar mesmo é de Bauru e Agudos, também interior de São Paulo. Agudos, Agudos eu nunca tinha ouvido falar. Agudos, cara, é a cidade da Brahma. É a melhor água de São Paulo. Lá tem a fábrica da Brahma. Na verdade, o Agudos era para ser o centro, tanto é que a região de Agudos é muito grande. Só que a cidade não se desenvolveu. E quem desenvolveu foi Bauru, que é do lado, que todo mundo conhece. Mas era para ser Agudos a conhecida. Você já foi na fábrica da Brahma? Tem uns tours, né, que a galera... Eu não cheguei aí. Meus tios trabalhavam lá, degustadores, inclusive. E daí eu não cheguei aí na fábrica da Brahma, mas eu passava sempre na frente. É uma fábrica gigantesca. Cara, meu pai, assim como eu, foi publicitário a vida inteira, ele já foi visitar a fábrica de cerveja. E meu pai é que nem eu, não bebe. A gente não bebe, não gosta, enfim, não bate assim com a gente. E ele tomou cerveja na fábrica. Ele falou que é um negócio completamente diferente. Ele falou assim, é outro produto. Ele falou, mesmo a Brahma, ele falou, é outra coisa. Ele falou, é gostoso. Na hora que a cerveja nasce, e os caras chamam de teta, né? Você vai lá, tira da teta e coloca. Ele falou assim, cara, é outra coisa. Ele falou, eu que não gosto de cerveja, gostei. Mas ele falou, é impossível, porque ela já nasce gelada. Aí ele falou, então é impossível você reproduzir aquilo. Mas não fiquem escutando muito isso, não precisa todo mundo ir pra fábrica, né, Fábio? Acho que vale como uma atividade extracurricular, né? Não dá pra ficar mamando toda hora. E daí em Presidente Prudente, Flavião, eu sempre fui ligado ao esporte, né? Sempre gostei muito de futebol. Jogava do quê? Hã? Jogava do quê? Jogava de volante. Joguei minha vida inteira de volante, no campo, e no salão eu jogava de pivô. Só que assim, eu gostava mais do campo mesmo, campo de 11. E eu também jogava tênis, na verdade. Com 8 anos eu comecei a jogar tênis. E o tênis eu fui muito bem, assim, até os 10, 11 anos eu cheguei a ser terceiro do estado de São Paulo, pela Federação Paulista, e foi onde eu comecei a desenvolver também uma capacidade em relação à competição boa, porque o tênis é um esporte individual, então depende só de você. Isso é uma... Tênis é xadrez com bola, cara. É muito mental. Com muito certeza. Mental. E você não pode falar com ninguém, né? Não. Seu treinador não pode falar com você. Não pode falar, com senão você você toma uma punição. Claro que, tipo, tá falando a nível Roland Garros, que todo mundo fica em cima. Quando é os campeonatos mais, geralmente tem aquela fala do treinador, só que assim, tem juiz, né? Juiz central, geralmente quando você vai chegando perto das finais ali. E no tênis tem os rankings, não tem? Tem. O cara é nível 1. Como é que fala? É nível 1? Na verdade, assim, ó, tem o ranking normal, que é o ranking profissional, né? Daí, assim, não tem nível aí, tá? Não é primeira classe, segunda classe, terceira classe. Isso, primeira classe, segunda classe. Antigamente, isso daí era definido lá pra... É como se fosse um amador, o master, entendeu? Sim. Então, assim, no profissional é profissional. De primeira classe, segunda classe, seriam as pessoas que praticam tênis e competem. Entendeu? Ou professores, ex-professores, ou pessoas que competiam e não competem, competiam no profissional e agora não competem mais no amador, tem outra profissão. Então, na minha época, funcionava assim. Hoje eu não sei dizer como que funciona, mas pelo que eu ando vendo, não mudou muita coisa, sabe? Eu já vi uns caras falando assim, não, fulano é segunda classe. Aí os outros que jogam falam assim, nossa, caramba, tipo,
parece que ainda é um negócio, um jeito de classificar, assim, que quem entende vê que o cara já é diferente. É um profissional, mas ele é um cara que desempenha muito bem, ele é acima da média do praticante normal. Você falou tênis, futebol, mas e o jiu-jitsu? Veio quando? Então, o jiu-jitsu veio depois de velho. Quantos anos? Veio com 32 anos. 31 para 32 anos. Já era master. Já era master. Já foi em Paranaguá, na verdade. Daí eu já estava em outra cidade. Na verdade, eu morei em Prudente até concluir a faculdade, até os meus 27 anos. Depois eu passei na residência em Curitiba, no Hospital Evangélico de Curitiba. Ali foi 3 anos de ortopedia, mais 2 anos de reconstrução e alongamento ósseo, e junto com a reconstrução, na verdade foi 1 ano de reconstrução, e eu continuei acompanhando o serviço, trabalhando já, e o meu chefe também era especialista em ortopedia pediátrica. Então ele falou: Matheus, você quer participar das cirurgias de ortopedia pediátrica e também acompanhar a cirurgia pediátrica, ou quer ficar só na reconstrução? Eu tinha essa opção, daí eu resolvi acompanhar a cirurgia da parte pediátrica, então a parte do trauma da pediatria na ortopedia eu também fazia. Não, continua. Não, só para a cronologia foi que eu parei de jogar tênis com 13 anos ali, mais ou menos. E foi por umas questões, não digo de saúde, mas assim, até pela movimentação do tênis, que tinha que viajar muito, então acabou meio que eu parando de jogar tênis, e eu peguei meio que um bloqueio do tênis, assim, nunca mais joguei. Daí voltei a jogar depois com 16 e brincar depois mais tarde, mas não foi um esporte que eu levei afinco, assim. Eu não gostava de ver tênis, eu gostava de jogar, talvez pelo senso de competição. E para mim a competição era muito importante. Ali eu lembro hoje de muita coisa do tênis que eu transporto para o dia de hoje, assim, às vezes quando eu preciso decidir alguma coisa, eu me lembro quando eu era pequeno ali no tênis. Então, assim, eu acho que um esporte individual para criança, ele é muito bom, porque ele desenvolve essa autonomia, às vezes, de você tomar uma decisão, porque só tá você ali. Eu lembro que eu era muito pequeno. Na época, eu comecei a ser patrocinado pelo Banespa, o antigo Banespa. E, então tinha Copa Itaú, Copa Tandy, viajava São Paulo todo ali, já viajei também para fora do estado. Tandy é a pasta de dente? Pasta de dente. Cara, era uma das melhores competições que existiam, era aqui em São Paulo. Deixava a boca seca pra caramba. A Copa Tandy, tinha Tutti Frutti, a Copa Tandy era uma das principais campeonatos que existiam em São Paulo. Era muito importante, assim, ganhei a Copa Tandy, uma pasta. Tipo, aqui em São Paulo tinha a Copa da NAP, né, que antes, agora acho que virou Copa Nestlé, uma coisa assim que eu ganhei jogando handebol. E era assim, sei lá, 64 colégios. Mata-mata do início ao fim, perdeu, tá fora. E a gente foi campeão no primeiro e único ano que eu pude jogar, porque tinha uma idade limite, assim. Mas era esporte coletivo, né? Era handball. Mas isso que você falou do esporte individual, eu vejo muito meu filho mais velho, que ele agora tá despontando pro futebol, tá jogando super bem, e às vezes ele sai frustrado do treino, do jogo, porque alguém errou. Sim. E ele sai revoltado, assim, como que aquela pessoa errou? Puta, tem que explicar, falar, Seba, pô, as pessoas são diferentes, o esporte coletivo é assim, às vezes alguém vai estar ruim, vai estar mal, você tem que ajudar essa pessoa, não é igual... Eu falo pra ele, na luta eu errei, sou eu, entendeu? Eu arco com a consequência do seu erro, né? Aquela coisa, né? Cada um sabe como é que é aquela frase? Cada um sabe a beleza e a desgraça que é ser você mesmo. O esporte individual é muito isso. E o coletivo tem essa diferença, né? Diferença. O coletivo, assim, eu acho que tudo vai agregar, né? Porque o trabalho em conjunto na verdade, é a essência. A gente não consegue trabalhar sozinho. Eu tô aqui, chamei você para trabalhar junto comigo, porque você tem outras valências, e essas valências vão somar ao meu objetivo principal com o podcast. Eu sempre fui dessa ideia, e até hoje, até no conceito de clínica, de medicina, isso aí é legal de falar sobre isso, porque o esporte coletivo bate com uma clínica ou com um hospital, por exemplo. O que eu tô percebendo que a medicina está tomando um rumo que talvez não seja legal, que é as pessoas, os profissionais de saúde estão se metendo a fazer tudo, como se fossem deuses. E, quem participa de uma cirurgia sabe que você precisa
tanto de experiência, como também de estudo e prática para estar fazendo bem feito. E até porque o fazer talvez não seja o mais difícil, mas lidar com a complicação que está inerente ao tipo de lesão, essa é a principal. O principal. Para você estar seguro numa cirurgia, você tem que saber se tiver alguma complicação, como que você vai lidar com aquilo. Tá? E assim, o esporte coletivo, transportando isso para o esporte individual, seria você no esporte individual tá no match point e você falar, não, pô, não vou perder esse jogo, então vou ter que definir porque eu sei como que eu vou fazer. Já no esporte coletivo depende de um grupo todo junto, né? E daí cada um com a sua função, o time fica mais forte. Sim. Então eu não acredito que você na medicina, hoje, principalmente com a evolução que tem de técnicas, você vai saber administrar todas as técnicas de maneira perfeita. Eu acho que cada um vai ter a sua valência dentro de um time para tratar a sua saúde, por exemplo, Flavião. Não adianta eu falar que o próprio Lucas Caseri passou aqui e no off ele falou para mim assim, quando eu entro no Instagram e o médico fala sobre vitamina, intolerância à lactose, vegetais, frutas, exercício físico, força, hormônio, ortopedia, sono. Ele falou assim, ou esse cara é um gênio, e parece que tá tendo um monte de gênio, ou esse cara não sabe nada de verdade. Mas você não acha que o cara pode falar isso de uma forma generalista? Porque, por exemplo, você, que a tua base é a ortopedia, e você também é nutrólogo. Sim. Mas você consegue falar para mim, por exemplo, sobre a importância de eu me manter ativo para eu envelhecer bem. Sim. Ativo. Até que ponto você pode entrar nesse Eu vou dar um assunto? exemplo para você. Por exemplo, assim, eu tenho total manejo sobre saúde articular, óssea, muscular, porque eu vim da ortopedia. E a nutrologia eu tô há 5 anos. E a nutrologia ela é ampla. Funciona como se fosse uma clínica médica da saúde, né? O clínico geral é o clínico geral o clínico geral trata doenças e saúde também, prevenção, mas eu estou falando em tratamento do cara que está saudável e ficar melhor. Então o nutrólogo, ele funciona mais ou menos como o cara que vai administrar ali a orquestra. O maestro. É o maestro. E daí ele vai direcionar talvez para alguns pontos e especialidades. Você passa comigo, você sabe mais ou menos como funciona. Por exemplo, eu não tenho total domínio da parte endócrina de tireoide. Para que eu vou ficar mexendo na sua tireoide, sendo que já tem um médico que estudou só para isso? É muito melhor, e eu acredito muito nisso, que eu posso focar na sua saúde, focar na sua parte muscular, focar na sua saúde óssea, performance do esporte, que é a área que eu domino, inclusive eu faço, e deixar a parte endócrina para a gente discutir junto e talvez até falar com o médico, conversar com ele para a gente fazer um tratamento em conjunto. Não seria muito melhor para você? Sim, na minha opinião, sim. Eu vejo hoje médicos da nutrologia que são formados e fizeram residência, e isso não seria uma crítica, mas assim, entenda como quiser. Eu vejo médicos fazendo, por exemplo, parte estética, cara. Você tem noção que a parte estética, que eu falo estética de procedimento estético mesmo. Igual tipo o dentista aplicar botox, tipo isso. Olha, não, o dentista aplicar botox, se ele fizer uma pós-graduação em botox e em afinco, estudar, eu acho que ele conhece muito bem a face. Tanto é que existe o bucomaxilofacial. Eu acho que eu vejo um pouco diferente essa parte, porque eu acho que o dentista é um médico também. Sim. Entendeu? Eu acho que o cara estuda estuda pra caramba, é uma região difícil de mexer e muito detalhe, pô, tem a face é muito complicado mexer e a boca também é. E eu acho que assim, se o cara tem o domínio daquilo, eu tô falando sobre domínio, não tô falando sobre o fazer em si. Se você tá ciente que você domina aquela coisa e vou fazer aquilo ali com precisão e eu sei cuidar do erro. Eu sou da reconstrução e alongamento ósseo na ortopedia. Né? Então, geralmente a reconstrução e alongamento ósseo, ou você cuida de fraturas que são muito graves, ou fraturas que deram complicação. A maioria das complicações, elas vêm de dois lados. Uma, quando a fratura é muito grave e realmente o risco de complicação é muito alto, ou quando o médico geralmente mexe onde ele não sabe mexer. Você vê assim, você consegue identificar erro, às vezes, da técnica, e daí por isso que deu a complicação. Então, ou seja, é gente mexendo onde não devia.
podia passar pro amiguinho. Talvez, entendeu? E eu não vejo como perder um paciente, eu vejo, na verdade, como ganhar isso, entendeu? Eu mostrar realmente assim, ó, não, cara, vamos... Essa parte eu não vou misturar, fazer uma salada mista e eu vou começar a mexer na sua tireoide também, daí você recebe 2 informações e você não vai seguir. É diferente de eu identificar se, pô, eu tô mais próximo de você, eu tô acompanhando a sua saúde, tô vendo que a tireoide não tá legal, eu dar um feedback pro endocrinologista, ó, cara, será que não vamos mexer um pouco nisso aqui? Pô, isso é diferente, entendeu? Então, eu acredito que o esporte coletivo, trazendo para isso, é isso. Né? O que seria do atacante ser um volante? Quem carrega o piano? É o volante. O que seria o atacante? Não seria, não adianta ele tomar 10 gols, ele fazer 10 e tomar 11. Sim. Você tá entendendo? Sim. Então eu acredito que no esporte coletivo, quando a gente identifica a sua real função e faz ela com precisão, pô, e também com a força que tem o time por trás, pro time vai ser melhor, pra torcida vai ser melhor, pro técnico vai ser melhor, daí pro paciente vai ser melhor. Foi você que fez esses dias um post desse falando sobre a importância do corpo clínico conversar? Não foi você? Cara, eu sempre falo sobre isso. Eu vi alguém no Instagram, eu acho que foi você, porque eu não sigo muito médico. Sigo você, o Muzi não foi, então deve ter sido você. Porque eu lembro que eu falei, eu achei interessante. Eu falei, pô, é mesmo, porque eu como paciente, já aconteceu de eu ir num médico, aí ele fala assim, não, você tem que ir, sei lá, no endócrino. Aí eu vou no endócrino, e às vezes o cara que ele me indicou, meu plano na época não cobria, aí eu acabava indo em outro, aí tipo, eu via que eles não se conversavam. Aí eu ia em um, ele falava uma coisa, em outro ele falava outra. Eu falava, tá, mas quem que... Aí eu lembrava do filme, né, a Encruzilhada, que o diabo chega pro guitarrista e fala assim, você não pode seguir 2 mestres, tem que escolher um e seguir. É, exato. Aí eu respirava fundo, jogava a cabeça, moeda né? pra cima e falava, não, eu vou nesse aqui que eu gosto mais desse. Exato. Não sabendo se estava fazendo certo ou não. Isso que você está falando, ela é importante porque você não está lidando com um objeto, né? Você está lidando com uma pessoa que pensa também e vai ter suas dúvidas. E daí, assim, como você passa a informação, ela é muito importante. Então, assim, como que é o tratamento de qualquer patologia que tem? Você une a ciência, aí você une a sua experiência pessoal e a sua experiência clínica e a aderência do paciente. Então não adianta eu pegar um trabalho científico que fala que esse remédio é o melhor remédio do mundo, sendo que eu não sei mexer com o remédio. Ou sendo que o paciente, quando faz uso do remédio, não se dá bem. Não vai, tem intolerância, náusea, estou dando um exemplo, tá? E não adianta também eu pegar um remédio que não tem embasamento científico nenhum, falar que domino e passar para o paciente falar e prometer resultado. Você está entendendo que esse conjunto, ele vai com eu vou falar uma coisa que define mais ou menos o que leva a minha vida, bom senso às vezes. O bom senso, acho que quando você decide pelo bom senso, geralmente você acerta 95%, vamos dizer assim, de tudo. Até de falar, pô, isso aqui não é... Cara, isso aqui não é pra mim, véio. Vou encaminhar para um colega meu que sabe muito mais sobre isso e ele vai me ajudar e depois eu vou aprender também, porque é um constante aprendizado que está acontecendo. Igual... o melhor tratamento, por exemplo, você vai pegar, vou dar um outro exemplo, você vai fazer uma cirurgia ortopédica, você vai ler o livro lá da ortopedia, né? Pô, o livro tá lá falando que a técnica é tal, com material tal, vai ver um livro com base na O, que é Suíça. O material da Suíça não dá para comparar com o que a gente tem aqui, por exemplo, no SUS, em algumas regiões. Eu já vi cirurgias se complicando porque o cirurgião tinha aquilo para fazer. E ele fez bem pra caramba com o que ele tinha. Você fala, cara, como que o cara conseguiu? Tipo médico de guerra. Exato, entendeu? Tipo, daí, qual que é o bom senso aqui? É você unir essa ciência que você tá lendo no Rockwood ou no Campbell, que vai orientar ali a cirurgia que você tá fazendo, a sua experiência do ambiente onde você tá e os casos que você teve que você fez daquele jeito e foi muito bom, ou que fez e você, pô, por aqui eu não vou, cara, melhor por aqui. E o tipo de paciente, se o paciente vai ter adesão ao tratamento. Por exemplo, se é um paciente que eu vou falar para ele que ele vai pisar, cara, você não pode pisar por 3 meses, e ele já começa a corresponder com que vai pisar, não é muito melhor, talvez, se tratar conservador, que a sequela vai ser menor? Uhum. Então, esse consenso, eu tô falando da ortopedia, porque a ortopedia é muito objetiva. Tipo, é pá e bola, é visível, né? Osso, é coisa que você tá vendo. Quando a gente pensa na parte de nutrologia,
A gente pensa na parte metabólica. A parte metabólica é invisível, às vezes. Então, assim, pô, você pode estar olhando a pessoa e falar, caralho, pô, a pessoa tá bem, né? Daí você faz exame, nossa senhora, tá... É seu esse exame? Sério? Entendeu? Assim como eu já vi pessoas que pareciam também que, pô, não tá tão bem, exame bom. Isso que é... Qual que é o bom senso? Qual que é o critério de você definir a saúde daquela pessoa? Pô, é certeza que a pessoa que não tá bem fisicamente, que tá com obesidade, se os exames estiverem perfeitos, porque estão momentaneamente perfeitos e talvez vai se complicar, e quando complicar vai entrar numa bola de neve e a pessoa não vai ter aptidão física, não vai ter resiliência, não vai nem entender o que está acontecendo para voltar a ter a saúde. Você estava falando e eu pensei exatamente nessa pergunta, né? Que você falou, a pessoa que está com obesidade, e geralmente as pessoas novas com obesidade, o corpo novo é uma máquina, cara. Sim. Ele funciona num nível que, tipo, o meu já não funciona mais. Eu dou um vacilinho, eu já aumento peso, ou diminui demais, ou... Enfim. Essa pessoa que tá com os exames perfeitos, isso é um atestado de que ela tá saudável? Porque na internet hoje tem isso, né? Ah, não, olha aqui, meus exames estão... O próprio Jô Soares, ele falava isso, pô, eu tô gordo, mas meus exames são perfeitos. E ele carregou isso por anos, né? Isso é um fator individual, isso é o quê? Assim, isso é um atestado de que aquele cara não tá, o corpo dele tá trabalhando de um jeito que ele não tá sofrendo as consequências dos hábitos dele, ou não? Primeiro que o exame, ele é complementar. Então, ele não é um fator principal para diagnóstico. Então, você ter o critério do exame como critério exclusivo de saúde já começa pelo princípio totalmente errado, né? É fato que uma pessoa que tem uma obesidade, por exemplo, ela não é saudável, não importa o exame. Não dá, não, é porque assim, ó, o que é a obesidade? É você comer mais do que gastar. Tudo que sobra no nosso corpo, ele vai causar algum dano. Seja ele metabólico, seja ele endócrino, seja ele físico mesmo, né? Por sobrecarga mecânica, você tem artrose. Então, pô, você está carregando muito peso em cima de você. Eu dou um exemplo assim, você está carregando uns 5 sacos de arroz. Você aguenta carregar saco de arroz? Se eu botar mais um saco de arroz no seu colo, você vai aguentar? Você acha que o seu joelho aguenta? Não aguenta. Então, meio que eu transporto para ortopedia, que a ortopedia fica mais fácil de eu explicar. Não, eu tava falando, acho, com a minha esposa esses dias. Eu perdi muito peso, né? Desde que eu voltei a treinar jiu-jitsu. E às vezes eu pego uma mochila minha e coloco. E eu vejo que a mochila tem, sei lá, uns 10 quilos, tem 2 kimonos. Aí às vezes eu penso assim, cara, eu carregava isso o dia inteiro. E hoje em dia, pra mim, me incomoda carregar isso aqui. Não é que eu não tenho força pra carregar, mas assim, incomoda. Eu falei, meu, como que eu não sentia isso, né? Quando você começa a pensar dessa maneira, tipo, do que é saúde, não é nada... O objetivo dos exames e da consulta médica é você fazer um alinhamento de tal forma que você identifica, e hoje não existe um critério de pontuar o tipo de saúde, mas eu, assim, entendo que isso é o futuro, que tem que ser pontuado, porque é muito mais fácil eu te mostrar e você ser visível do que eu falar para você e você confiar no médico. Como se fosse uma nota da prova. Uma nota. Ó, sua saúde aqui tá 7. Exato. Por exemplo, você pega o padrão ouro dos exames que existem, a pessoa faz anual ou a cada 2 anos, ela vai dar uma nota para essa pessoa e no final do ano ela tem que estar com uma nota melhor de acordo com o que você vai programar para ela durante esse ano, ou durante 6 meses, ou durante um calendário de competição. Depende do seu objetivo, se é emagrecimento, hipertrofia ou performance esportiva. Esse é o meu plano de jogo, na verdade, pro futuro agora que eu falo. E 2024. A parte psicológica também tem que andar junto, né? Total. Não existe. Não existe. A parte psicológica, na minha opinião, é a mais importante. Primeiro que o paciente tem que ter o cognitivo e tem que estar entendendo o que está acontecendo. Então, já começa da parte psicológica que é mais palpável, né? Que é entender o que está acontecendo. E depois até o mental para fazer algumas coisas que precisam ser feitas. E, junto com isso, tem família, tem trabalho, ambiente, tem estresse, tem um monte de coisa, tem TV, tem internet, tem hábitos, tem muita coisa. Então, assim, não é fácil, mas existe uma forma de você mostrar.
Eu acho que a forma de mostrar o que está acontecendo na medicina, na minha opinião, não na medicina, na saúde, vamos dizer assim, na saúde fica mais fácil. É muita informação de várias fontes diferentes, com vários modelos diferentes de tentar chegar no mesmo objetivo. Então, por exemplo, eu faço uma dieta cetogênica, o outro faz uma dieta vegetariana, o outro faz o exercício tal, o outro faz tal, o outro come... mas todos eles é para saúde. Aí um fala, o açúcar, meu Deus do céu, o açúcar não existe. O outro fala, não, o açúcar é bom como fonte de energia. O outro vai falar, pô, vai tacar a pedra como vinho leite. Pô, tá tendo muita informação. E o que a gente tem? Não vou falar o brasileiro, mas o brasileiro talvez que tem muito isso daí. Imediatismo. Tipo assim, primeira notícia que ele vê que perde peso, ou, caramba, vou fazer isso, velho, é pra amanhã. Quanto custa? 2.000. O cara ganha 1.000, mas ele paga 2.000 pra isso. Agora é o... Eu já vi várias vezes. É o não sei o que da banana. É o chá da casca da banana. Que não sei quem usou. A mulher perdeu 18 quilos no mês. Tem o Morosil da laranja também, né? Não, daí eu fico vendo aquilo e falo, tá, beleza. O que funciona de verdade? Assim, é o básico, bem feito? O que funciona na tua experiência clínica? Eu sempre acredito no básico bem feito. Eu acho que a gente não inventou a roda. A roda já foi inventada e é aquele modelo de roda e é aquilo ali. O que a gente pode melhorar é o pneu que a gente coloca. Entendeu? Tipo, vou colocar coisas ali no nosso tratamento que vão potencializar essa roda rodar mais rápido. O seu carro fluir melhor. O que eu penso nesse conjunto da saúde é a gente conseguir fazer com que o paciente enxergue igual uma fratura. Seu osso está fraturado, você tem que operar. Do que assim, não enxergar. O que o paciente... Eu sei quando tem fratura ou não. Torceu o tornozelo, por exemplo. Vou dar um exemplo, vou jogar de novo para ortopedia, que é a área que eu mais atuei na minha vida. Eu, palpando, vendo o exame, eu sei se fraturou ou não. Eu sei. A maioria das fraturas, 95% de entorse do tornozelo, eu acredito que com o exame físico eu consigo identificar se teve fratura ou não. Só que tem muito paciente que eu vou, examino, coloco a mão, e qual que é a pergunta final? Você não vai pedir nenhum raio-x? Você tá entendendo? Ela precisa ver que não tá fraturado. Isso já aconteceu comigo, tá? Como paciente, quando eu não era médico, tá? Eu acho que eu tava no primeiro ano, né, metido a já saber alguma coisa. Não, tá fraturado, torci, fez um barulho, tá. O cara falou assim, não, precisa de raio-x. Eu falei, não, mas como não? Precisa de raio-x. E realmente não precisava.